Capítulo 2. Satya Sai Baba. A verdade é sempre estranha, mais estranha que a ficção. Lord Byron. A primeira vez que ouvi o nome de Satya Sai Baba foi de um yogi. Ele, pessoalmente, não havia encontrado tal santo homem, nem estivera em seu ashram, num lugar chamado Puttaparthi. Ouvira dizer que o homem era de difícil acesso. A parte final da viagem teria que ser feita num carro de boi ou mesmo a pé, por caminhos difíceis. Era sabido que tinha Siddher e era um fazedor de milagres. Que tipo de milagres? Perguntei. Bem, dizem que ele pode, por exemplo, produzir objetos do nada. Naturalmente, há outros homens a serem descobertos com os mesmos Siddher. Eles possuem uns poucos dons sobrenaturais, mas, com base em relatos, sabe-se que os poderes de Sai Baba são muito maiores e realiza milagres frequentemente. Qualquer um pode vê-los. Tal conversa certamente aumentou meu interesse e curiosidade. Eu ouvira, quem não, que a Índia era o crisol dos fazedores de milagres. Tinha lido sobre os grandes adeptos, ocultistas, santos do passado, que conheciam sobre as leis últimas e mais íntimas da natureza, mas duvidava um pouco de sua real existência. E mesmo que tivesse existido, poderiam ainda estar por perto? Era chegado o momento de descobrir se todos os contos fantásticos saídos da Índia pertenciam à realidade ou à ficção. Decidi, então, ver Satya Sai Baba o mais breve possível. Mais tarde, quando vinha saber que ele afirma ser uma reencarnação de Sai Baba de Sirdai, meu desejo se tornou ainda mais forte. Mas o safari em carro de boi para o interior do sul da Índia teria que esperar um pouco mais. Parecia mais do que árduo e nós tínhamos descoberto, pelas nossas andanças pelo norte, que viagens comuns na Índia sugam a vitalidade. Em nossa volta, ficamos alegres em poder nos recuperar um pouco mais numa tranquila propriedade teosófica repleta de árvores. Um dia, após vários meses desde a nossa chegada, uma jovem senhora com rosto pálido, usando o manto ocre característico dos monges, veio visitar o headquarters. Ela nos foi apresentada por um amigo comum, como sendo Nirmalananda. Após a apresentação, levamos nossa visitante para a sala de estar, a fim de tomarmos o café da manhã juntos. Ela nos contou que era uma americana de Hollywood, um estranho lugar de origem para uma asceta, pensamos. Disse-nos que recebera este nome, Nirmalananda, do Swami Sivananda, quando ele a iniciou na vida monástica. Depois que ele morreu, ela deixou seu ashram em Rishikesh, tornando-se seguidora de Satya Sai Baba. Em Puttaparthi, ela havia testemunhado muitos milagres maravilhosos. Agora, Sai Baba estava em visita a Madras e ela era uma das discípulas do pequeno grupo que ele trouxera consigo. Ela parecia ser a nossa oportunidade dourada. Iris não estava se sentindo bem o bastante para ir conosco a Madras, mas Nirmalananda se ofereceu para me levar ao local onde Sai Baba estava. Era uma casa agradável, com gramados e canteiros floridos. Mais tarde, vinha saber que era a casa do Sr. Gan Venkateshwar Rao, o magnata de Maica, também devoto de Sai Baba. Os gramados e caminhos na frente da casa estavam repletos de pessoas sentadas no chão, em silêncio, na posição de lótus. Os homens, vestidos de branco, se sentavam de um lado e as mulheres, com saris de cores brilhantes,
se sentavam um do outro. Havia centenas deles, obviamente esperando um olhar do grande homem. Nirmalananda levou-me pela multidão até a varanda da frente e lá me apresentou a um alegre americano de cabelos vermelhos chamado Bob Reimer. Eu creio que Sai Baba já encerrou as entrevistas hoje. Vou tentar descobrir, disse. Levou-me para uma sala de espera e me deixou lá. Nirmalananda havia ido para outro recinto. Na sala havia somente 2 indianos, ambos de pé e aparentemente esperando por alguém. Também fiquei de pé. Após alguns minutos, a porta do interior da casa se abriu e lá entrou um homem cujas feições jamais vira antes. Ele era esguio e baixo. Usava um manto de seda vermelha, indo dos ombros até os pés. Seu cabelo era negro, enroscado até a raiz como lã, cheio de vida, e se assemelhava a um grande feixe circular. Sua pele era marrom clara, parecendo mais escura por causa da espessa barba que, mesmo bem feita, sombreava a pele. Seus olhos eram escuros, doces e luminosos, e seu rosto brilhava com algum júbilo interior. Jamais tinha visto uma fotografia de Satya Sai Baba. Seria ele? Eu esperava alguém alto, imponente, com uma longa barba preta e vestido com roupas brancas. Eu tinha uma pré-concebida ideia de como seria um grande yogi ou mestre, talvez originária das primeiras descrições teosóficas dos mestres. Ele chegou rápido e delicadamente, cruzando o tapete para onde eu me encontrava, mostrando seus dentes certos e brancos num sorriso amigo. Você é o homem da Austrália? Perguntou ele. Sim, respondi. Então, ele foi até os indianos e começou a falar em Telugu. Neste momento, eu o vi ondular suas mãos no ar, as palmas para baixo, em pequenos círculos, da mesma forma como em nossa infância brincávamos de fazer mágicas abracadábricas. Quando ele virou a palma da mão para cima, ela estava cheia de cinza fofa. Essa cinza foi dividida entre os 2 homens de pé. Um deles não conseguiu controlar a emoção e começou a soluçar. Sai Baba deu uns tapinhas nas costas do homem e falou com ele tão carinhosamente como se fosse sua mãe. Na hora, não entendi que as lágrimas derramadas por aquele homem eram lágrimas de Bhakti, lágrimas de suprema felicidade, gratidão e amor. Mais tarde, fui informado que Sai Baba havia curado o filho daquele homem de uma doença terrível, mas como não chequei o fato, não posso testemunhar. Após algum tempo, a pequena figura virou-se para mim novamente. Permanecendo de pé na minha frente, começou a girar sua mão. Desta vez, notei que ele dobrara as mangas de sua roupa quase até o cotovelo. É que provavelmente ele havia lido em minha mente que eu duvidava do que via ou tinha certas suspeitas a respeito de tudo aquilo. Como Baba não tem a menor dificuldade em ler mentes, provavelmente foi o que ocorreu. Quando o montículo de cinza apareceu em sua mão e Baba a despejou na minha, por um momento fiquei sem saber o que fazer com aquilo. Então, uma voz me disse, coma, é bom para a sua saúde. Foi Bob Reimer que me disse aquilo ao entrar na sala. Jamais pensei em comer cinza e gostar, mas aquela era perfumada e bastante saborosa. Baba ficou me observando. Antes de acabar, virei para ele e perguntei, posso levar um pouco dela para minha esposa? Ela não está bem. Traga-a aqui amanhã às 17 horas.
Ele respondeu e se foi. Na tarde seguinte, Iris e eu estávamos na mesma casa. Na entrada, encontramos Gabriela Steyer, da Suíça. Ela, muito delicadamente, nos conduziu para um quarto no andar de cima, onde um grupo de mulheres, na sua maioria da Índia, e vestindo saris, se sentava no tapete na posição de lótus. Sentamo-nos próximos a elas e Gabriela começou a nos falar dos milagres vistos por ela em Puttaparthi. Pegando um caderno, pediu-lhe o endereço completo do ashram e procurei saber qual seria a melhor maneira de se chegar até lá. Mas naquele exato momento, a esposa de Bob Markel nos disse que Baba já estava vindo e que eu deveria ir para outra sala, ficar junto dos outros homens. A tal sala estava cheia de indianos e nós dois éramos os únicos com pele clara. De repente, Sai Baba apareceu na porta. A cor de seu manto naquele dia era ouro velho, mas como o precedente era liso, indo dos ombros aos pés, sem bolsos ou dobras. Sua roupa tem sempre o mesmo feitio, presa no pescoço por 2 botões de colarinho em ouro, as únicas joias que usa, e as mangas soltas vindo até o cotovelo ou pulso, dependendo da temperatura. Embaixo da roupa, ele usa um dhoti, um pano amarrado ao redor da cintura até os tornozelos como uma saia, sem nenhum bolso. Fiquei sabendo destes detalhes porque mais tarde, quando estávamos hospedados com Sai Baba, minha esposa costumava passar suas vestes e dhotis no nosso quarto. Desta maneira, pude realmente constatar que ele faz todos os milagres sem retirar nada de sua roupa. Da porta, Baba apontou para mim e disse: "Trouxe sua esposa?" Fiquei contente que ele se lembrasse. Sai Baba nos levou para dentro de um outro quarto e conversou com Iris sobre a saúde dela. Ele parecia saber exatamente tudo o que estava acontecendo de errado com ela e as causas dos problemas. Aconselhou-a muito e então movimentou sua mão e produziu do ar a cinza medicinal para ela comer. Eu estava bem perto com meus olhos fixos, pois ainda duvidava. Ele virou-se para mim, sorriu, dobrou sua manga até o cotovelo e movimentou sua mão bem próximo do meu nariz. Quando ele virou a palma da mão para cima, eu esperava ver a cinza, mas estava errado. No meio da mão de Baba estava um pequeno retrato seu com o endereço completo de seu ashram. A foto tinha aquele jeito fresco, como se viesse direto de um laboratório. Baba me passou a fotografia dizendo: "Você tem perguntado pelo meu endereço. Aqui está. Guarde-o na sua carteira. Posso ou podemos ir lá algum dia?" "Sim, naturalmente. Quando desejar. É sua casa." Desde aquele dia, passei a ver muitas coisas raras e maravilhosas produzidas pelo movimento de suas mãos, mas ainda trago em minha carteira aquela fotografia vindo do nada, em resposta à pergunta em minha mente. Não havia meios comuns para ele saber que eu havia pedido tal endereço a Gabriela. Depois de nossa entrevista, Sai Baba dirigiu a palavra às pessoas reunidas na sala, e mais tarde, quando íamos embora, nós o vimos caminhar entre as pessoas nos jardins. Muitos tentavam tocar sua veste ou seus pés. Ele falava para uns e produzia algo para outros, provavelmente cinza, eu creio. Esta constante criação de cinza, ou vibhuti, como é conhecida, parecia ter um significado especial. Me fez pensar em Sai Baba de Sirdei e no fogo em que ele mantinha sempre aceso para formar cinza, dada a seus seguidores para
para curar doenças. É como se Satya Sai, a reencarnação, pudesse produzir ou retirar a cinza de um fogo que queimava numa dimensão além do alcance dos nossos olhos mortais. A cinza é um símbolo espiritual e tem sido usada como tal por diferentes religiões, incluindo a cristã. Como todos os símbolos, a cinza tem seus diferentes níveis de significado. O mais comum, é que nos lembra a natureza transitória de todas as coisas terrenas e a mortalidade do corpo do homem. Destina-se a conduzir nossos pensamentos ao eterno, além do transitório, aos nossos eus imortais, além do monte de cinza ou poeira ao que seremos reduzidos. Para os hindus, a cinza é especialmente consagrada ao deus Shiva, ou àquele aspecto da divindade ligado à destruição de todas as formas materiais. A destruição é encarada como um atributo divino, porque somente através dela pode haver uma regeneração, um nascimento de formas novas, por meio das quais a vida pode fluir mais livremente, mais completamente, com mais vitalidade. Durante alguns dias, conversamos bastante sobre nossa incrível experiência. Além de suas habilidades milagrosas, Sai Baba tinha um efeito poderoso. Parecia elevar-nos a algum nível onde não havia mais preocupações. A vida parecia mais ampla e os conflitos e as dificuldades do mundo terreno estavam distantes ou pareciam irreais. Uma aura de felicidade ao nosso redor parecia existir. Iris mencionou que não podia parar de sorrir durante horas após ter conversado com Baba. Com relação aos milagres em si, bem, com o passar do tempo, comecei a me perguntar se realmente os havia visto. Pareciam tão improváveis, tão distantes da ordem comum das coisas. É muito difícil para a mente treinada em lógica e nas ciências físicas, e acreditando implicitamente na ordem racional do universo, aceitar a realidade de fenômenos aparentemente irracionais. Mesmo tendo visto os milagres, é difícil de acreditar neles. Assim, uma dúvida turvava minha mente como a névoa matutina. Teria sido eu enganado? Seria aquilo um caprichoso jogo de mãos? Repassando os fatos e as condições cuidadosamente, não descobri como poderia ser assim. Seria difícil, até mesmo impossível, manter cinza na palma da mão, se movimentando em círculos completamente aberta e virada para baixo. E como ele poderia retirá-la de seus bolsos se não os possuía, ou de mangas sem punhos enroladas até os cotovelos, como frequentemente estavam. Mas talvez houvesse alguma maneira pela qual ele tivesse feito as coisas que eu vi por simples força de ilusão. Talvez a leitura da mente e o conhecimento de cada pessoa não fossem mais do que pura adivinhação. Interiormente senti, devido ao esplendor elevado de sua presença, que Sai Baba não era um impostor, mas não estava absolutamente certo. Não podia estar certo de ter encontrado um homem dotado de poderes sobrenaturais reais, nem de ter testemunhado milagres genuínos. Não, realmente não podia estar convencido até ter investigado mais. Teria que observar tais fenômenos muitas vezes, sob condições e circunstâncias várias, e também conhecer pessoalmente o homem milagroso, saber sobre seu caráter, sua vida, seus antecedentes e o tipo de pessoas que o seguiam. E certamente teria que visitar aquele ashram em Puttapati.